Caro professor, nós vamos dar início à primeira sessão do primeiro texto, que está disponível na plataforma, do professor doutor Luiz Alberto de Oliveira Gonçalves. Ele é um professor da UFMG, foi meu professor de metodologia, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, alguém que entende muito do que está falando. Nós vamos trabalhar com esse texto dele, que é um texto que está disponível no Centro Virtual do Professor e também na coleção Veredas, está disponível online, por isso estamos usando para que vocês tenham acesso a essa discussão. Então, nós vamos colocar em análise, nesse texto, a relação entre pesquisa e o trabalho docente, porque cada vez mais o nosso trabalho como profissionais de educação tem exigido que a gente tenha um conhecimento próprio do nosso fazer docente. Então, para que a gente tenha esse conhecimento, exige um pressuposto importante que a gente tenha nos nossos alunos sujeitos de aprendizagem que pertencem a determinados grupos que entram na escola e que trazem conhecimentos e que precisam que nosso conhecimento que ofertamos para ele esteja adequado às necessidades deles também. Então, neste texto eu vou falar em partes. Na primeira parte nós vamos discutir o conhecimento científico, a formação e a identidade do professor. Num segundo momento nós vamos discutir os saberes docentes e a pesquisa educacional. E no terceiro momento nós vamos discutir a pesquisa educacional no Brasil, tendo a reflexão que foi feita em mudanças em diferentes décadas, Então, nesse sentido, a gente começa a primeira sessão discutindo a questão do conhecimento científico e a formação da identidade do professor, entendendo que hoje nós entendemos que os professores são produtores de saberes e esses saberes que são elaborados no cotidiano escolar podem e devem ser usados como problema de pesquisa. Nós sabemos que, de uma maneira geral, no exercício das nossas funções, esses saberes vão sendo constituídos nos conhecimentos, são feitos a partir dos conhecimentos de formação que nascem na formação inicial e que depois a nossa prática produz esse conhecimento e também as nossas experiências de vida também produzem esses saberes. Então, as nossas aprendizagens, elas têm que ir para além da formação inicial. Imaginemos vocês que o médico, ou o farmacêutico, ou o advogado ficasse parado na formação inicial que ele teve. Como ele ia se adequar às inovações, às novas tendências da medicina, no caso do médico, às novas possibilidades que a engenharia traz dentro das novas tecnologias, se ele não se formar em serviço. Então, em decorrência desses saberes, que então são saberes profissionais que se relacionam ao conhecimento socialmente construído, mas também aos saberes que a prática vai nos colocando como possibilidades de aprendizagem e é uma necessidade. O professor Luiz Alberto cita aqui, inicialmente e ao longo do texto, a produção de Tardif, um profissional que fala dos diferentes saberes que constituem a nossa profissão e nós vamos estar falando de algum deles aqui. Então vamos pensar nessa forte ideia, dos saberes articulados por profissionais da educação em todos os níveis que atuam na escola, na sala de aula, na comunidade, nos centros educacionais. E se nós aceitarmos que, quando esses profissionais atuam, que esses saberes
também são saberes que nascem na prática, na experiência de vida, né, a gente começa a entender, né, que faz sentido formular questões a partir dessa experiência, no âmbito desses referidos saberes. Então, nesse sentido, é interessante pensar que a nossa prática, né, a partir dessa perspectiva que Tardif coloca, ela produz saberes. E isso nem sempre foi assim, né? Durante uma grande parte do século XX, nós trabalhamos com o pressuposto de que a educação não constituía por si só um campo específico de investigação. Para alguns pesquisadores, o objeto de estudo da educação era formulado nas ciências humanas. Então, quem é que pesquisava em educação? Era a sociologia, era a psicologia, era a antropologia, era a história, né? Essas disciplinas, consideradas como ciências aplicadas, né, e as didáticas compunham, né, quase sempre que exclusivamente a matriz curricular em decorrência e, em última instância, formaria os pedagogos e os docentes no ensino primário. Então, nesse sentido, a gente começa a pensar uma nova perspectiva de que, na pergunta que o professor faz, né, mas o que isso tem a ver com a reflexão que propomos para fazer nesse trabalho, né? É dar a resposta ao modelo de formação e de pesquisa que pode ser alterado, né? Então, vale recorrer, né, ao Tardif novamente para dizer, né, ele faz uma crítica a alguns modelos de formação para a docência. Então, para este autor, a formação de professores baseada exclusivamente em preparar os profissionais para que eles sejam capazes de aplicar um determinado conhecimento adquirido na faculdade, nas escolas do magistério, em sua sala de aula, na relação com os alunos, no seu espaço escolar, precisa ser repensado, né? Então, Tardif chama atenção para o seguinte fato: se alguém admite que o conhecimento aprendido nos cursos de magistério, nas faculdades, deve ser aplicado no cotidiano escolar, no qual os professores exercem suas funções profissionais, é porque acredita que o conhecimento é puramente teórico e afastado da realidade do trabalho do professor. Então, nesse sentido, ele quer dizer que é um conhecimento que não nasce da prática docente. Então, ou seja, eu aprendo a ciência, a matemática na faculdade e vou aplicar, é isso que é meu papel. E ele quer dizer que nem é sempre isso e nem pode ser sempre isso, porque na nossa prática nascem saberes que devem ser produzidos dentro dela, né? E esse momento de produção, ele não pode ser separado da aplicação, né? E eles devem estar intrinsecamente relacionados. Então, aquele conhecimento teórico que muito sustenta o meu conhecimento está relacionado à minha prática. Então, essa distância de implicações na escolha de temas de pesquisa e na postura do pesquisador diante do seu objeto de pesquisa, né, é uma chamada de atenção que Tardif faz e é criticado por ele, porque durante muito tempo, né, o sujeito, o pesquisador e o objeto que era pesquisado tinham uma separação radical. E com os problemas ligados à sala de aula, à aprendizagem, né, o cotidiano escolar, né, ele tem que estar intrinsecamente ligado. Então, o objeto, e muitas vezes o objeto e o pesquisador estão juntos. É difícil fazer a separação e o distanciamento, né, do objeto e do pesquisador. Então, é muito importante pensar que esse texto vem nos mostrar que você, como estudante desta disciplina,
e agora se propõe inovar, buscar na sua prática, que a sua prática pode ser um espaço de busca de questões que podem ser investigadas. Então, neste sentido, é que a gente traz essas questões. Eu termino, eu fiz uma ideia um pouco do que está no texto, muito mais do que isso, mas para dizer para vocês que essa atenção no interior das escolas tem requerido um outro perfil de professor que se apresente mais flexível nas relações pessoais, na capacidade de produzir com seus alunos situações do exercício efetivo da democracia, na sensibilidade para a realidade, ler a realidade do aluno na escola em que ele atua, né? Na habilidade de criar situações que revertam atos de violências, na eficiência na inclusão de crianças e adolescentes marginalizados por motivos de raça, gênero, religião e necessidades especiais, e na percepção que as lacunas da formação tendem a produzir uma crise de identidade. E ele termina dizendo, nos perguntando quem somos, o que temos que fazer e quais são as nossas reais funções. Com essas perguntas, nós vamos participar do primeiro fórum, que está lá com essas perguntas. Vocês vão ler essa primeira sessão e nós vamos debater essa primeira sessão a partir dessas perguntas que o professor nos coloca. Uma boa leitura para vocês. Espero ter dado uma pincelada importante nessa questão. Um grande abraço e até a nossa segunda sessão.